É um prazer estar aqui, é um prazer receber a professora Simone. Nós, do curso de Pedagogia do Campus do Pontal, procuramos trabalhar com a perspectiva freiriana, tá? Buscar a filosofia de Paulo Freire, a forma pela qual ele pensa a educação e como a educação efetivamente pode contribuir nos processos de transformação social, principalmente a partir da conscientização. Então, o nosso currículo tem o Círculo de Cultura como uma atividade obrigatória para todos os discentes. E nós aqui do curso de Pedagogia, enquanto docentes, ainda estamos no exercício de aprendermos a efetivar essa tão importante síntese que é proposta pelo Círculo de Cultura. E nós estamos, então, trabalhando aí em conjuntos docentes, e esse semestre iniciamos atividades de pré-círculos, mas cada docente criando dentro da sua perspectiva, dentro da sua ementa, dentro do seu conteúdo. E a professora Vânia, então, ministrando a disciplina Espaços Não Escolares, né? Que então convida a Simone como uma atividade de pré-círculo, no qual ela vai trazer aí uma discussão muito importante, que é pensarmos nas penitenciárias, pensarmos nos detentos. Então, essa é a nossa atividade de pré-círculo de hoje, para que vocês tenham aí novos elementos e novas sínteses para pensar a educação. Simone, um prazer conhecê-la. Bom dia, Ki. Eu só queria fazer um negócio. Da temática que o Mauro falou aí, são coisas que tocam muito dentro de experiências que eu vivi, sabe? E se eu deixar de assistir essa aula, vai ter algum problema, professora Vânia? Vânia, você ouviu a Michele fazendo a pergunta, por favor? Não ouvi, não sei se vocês viram, eu caí, eu só ouvi você falando, a Certo. Michelle fazendo a pergunta. Eu vou voltar para o computador, só vou esperar a Michele, Simone. Michele, Michelle, por você favor, repita. consegue reproduzir ou você quer que eu repita para a professora Vânia? Então, vai discutir penitenciária, vai discutir essas questões. Olha, é uma coisa que toca muito dentro das minhas experiências. E essas discussões, no meu breve entendimento, sabe, no meu vão conhecimento de ser humano que eu tenho, me machuca, me maltrata, me oprime. E, sinceramente, eu não vejo uma efetividade no que tange a, pelo menos, tá, vamos discutir, vamos debater. E aí? O povo continua preso, o povo continua com fome, os pretos continuam morrendo. E, cara, sinceramente, eu não estou num dia bom para poder participar de certos tipos de discussões. E eu gostaria de saber se eu deixar de assistir essa aula, vai me prejudicar no meu processo de formação. Ah, tá. Michele, primeiramente, então, assim, bom dia, tem duas coisas que eu gostaria de falar. Primeiramente, eu respeito, né? Você sabe que nós não estamos num espaço de perfeição, pelo contrário, nós estamos num espaço de construção. Eu não sei do que você está se referindo, mas você se sinta à vontade. Embora eu acho que se você ainda não ouviu, porque isso aqui nós comentamos, nós preparamos, até mesmo que é uma das raras oportunidades, porque você sabe que na educação a gente trata os seres como se eles fossem de uma forma homogênea e tudo, mas assim, a sua participação seria bom, mas se você, Michelle, como você demonstrou, não está se sentindo bem, se sinta à vontade. Não te prejudica na disciplina. Nós não estamos com o objetivo de prejudicar ninguém na disciplina, embora eu acho que a sua participação seria importante, tá? Então, a gente dá continuidade, professora Simone, e vamos apresentando, porque eu acho que até a forma como você vai abordar seria interessante. Michele, agradeço a sua participação e esteja à vontade.
Pois não, professora Simone, e desculpa mais uma vez. Gente, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema. Se a Michele estiver por aí ainda, Michele, com certeza, conversarmos passa a impressão de que isso não resolve nada. Mas quando eu olho para toda a história das questões da juventude, a população que está aí privada da sua liberdade, privada da sua existência, eu percebo que quando a gente olha para todo o histórico, eu vou trazer um pouquinho desse histórico, a gente percebe que as transformações, por mais imperceptíveis que elas pareçam ser, elas se deram por meio de conversas, de fala. Então nós precisamos falar, nós precisamos questionar, nós precisamos colocar a nossa indignação. E daí eu já falo para vocês, já começo, eu comecei com esse trabalho, a preocupação da ressocialização de jovens em conflito com a lei, eu não comecei no ambiente acadêmico também. Eu nem imaginava que um dia eu fosse estudar a respeito disso, né? Eu era muito criança, né? Vou falar bem rápido para vocês, assim, eu tinha por volta de 8 anos de idade e eu morava em Belo Horizonte e a pessoa que cuidava de mim, para minha mãe sair, né, era uma vizinha, ela sempre ficava comigo quando minha mãe precisava trabalhar, sair não era minha babá, era amiga da família, né? E a gente tinha uma amizade muito próxima, minha família tinha uma relação de muita confiança com ela, então ela me levava para todos os lugares que ela ia. E numa determinada ocasião, era um domingo, ela foi visitar o filho no presídio. E depois da visita do filho do presídio, ela ia na casa de uma filha, e essa filha dela tinha crianças da minha idade que eu gostava muito de ir lá para brincar com essas crianças. Então minha mãe permitiu que eu fosse com ela para o presídio visitar o filho dela. E gente, nunca havia ido a um presídio, nem imaginava o que era, não entendia para onde que eu estava indo. Esse presídio em Ribeirão das Neves, onde foi preso o goleiro Bruno, né? Cheguei no presídio e falei, dona Florinda, o nome dela é dona Florinda, o que a gente está fazendo aqui? Ah, eu vim visitar meu filho, mas o que seu filho está fazendo aqui? Aí ela me respondeu, ele fez coisa errada, por isso que ele está aqui. Gente, eu tinha 8 anos de idade, eu olhei assim e falei, mas ele fez coisa errada e por que ele está aqui nesse lugar horrível? Para ele aprender. Falei, mas quem aprende num lugar desse? Eu tinha 8 anos de idade, gente, eu não tinha leitura nenhuma sobre essas questões, não tinha ideia nenhuma de vida, de nada. 8 anos de idade, ela só olhou para mim e falou, fica quieta, você não sabe nada da vida. Gente, o fato é que eu nunca esqueci. Todas as vezes que eu via na televisão situação de juventude presa, de presídio, eu falava, gente, mas quem vai aprender alguma coisa num lugar desse? E depois a vida se passou, me mudei de Belo Horizonte, dona Florinda veio a falecer, nunca mais vi ninguém, fiquei adulta, aquela preocupação de trabalhar para sustentar a família, porque até então, gente, eu também venho de uma família de que assim, a preocupação era como é que você vai viver? Você tem que trabalhar, você não tem que estudar, você tem que crescer e trabalhar. Então, minha preocupação era inserir no mercado de trabalho, terminei o ensino médio e fui trabalhar como serviços gerais, até que eu consegui ir para o comércio. Depois eu percebi que para que eu pudesse conseguir um emprego melhor, eu teria que estudar, né? E, gente, fui entrar na faculdade com 24 anos de idade, né? Também entrei no curso de Ciências Sociais. Também não tinha a menor noção, porque a preocupação era um diploma de ensino superior para conseguir um emprego melhor. Essa era a preocupação. Aí entrei na faculdade de fato, consegui um emprego melhor, consegui melhorar meu salário e, consequentemente, ajudar a minha família, muito mais que tinham várias necessidades. E aí, só que aquela coisa, eu falei, não, eu quero ganhar mais, eu quero aprender mais. Aí veio a ideia de fazer um intercâmbio. Para quê? Para ter fluência no idioma, rapidamente, eu precisava de falar uma segunda língua para conseguir melhorar e, né, ascender no mercado. Essa era a minha preocupação. Fui para os Estados Unidos, tranquei a faculdade no meio e fui para os Estados Unidos, mas tudo isso eu trabalhando para poder bancar tudo isso. Já estava com 27 anos, fui para os Estados Unidos. Chego lá, eu fui bem um ano, gente,
que teve um massacre em Columbine, na cidade de Denver, no estado do Colorado. E tem até um documentário do Michael Moore, se chama Tiros em Columbine, se vocês puderem assistir. Eu cheguei bem nesse ano. E eu olhava para aquele país, assim, gente, eu não tinha também consciência nenhuma, consciência social, eu tinha aquela ideia de Brasil. Por causa da pobreza, você tem o crime, a violência, mas aí eu chego num país, tudo perfeitamente organizado, tudo funcionando, segurança pública, e eu morei em Washington, na capital dos Estados Unidos. Então, imagine a segurança. Só que aquilo ali, muito intensa violência entre os jovens. E comecei a perguntar, mas por que isso acontece nesse país? E essa pergunta boba que eu comecei a fazer, gente, isso virou toda a minha trajetória acadêmica, né? Aí eu desenvolvi uma pesquisa nos Estados Unidos. Quando eu vi, eu estava totalmente envolvida, viajando, visitando centros de internação, conversando com a juventude, conversando com juízes. Eu me envolvi totalmente. Aí eu voltei para o Brasil em 2004, já com uma outra mentalidade. Aí eu pensei, não, eu quero estudar para fazer alguma coisa pelo meu país. Parece utópico isso, né? Mas eu falei, não, eu quero fazer algo pelo meu país. E veio essa lembrança lá dos meus 8 anos de idade. Eu já estava com 28, né? Então, eu falei, poxa, 20 anos atrás, poxa, é isso que eu quero fazer, é isso que vai me motivar. E comecei a estudar, comecei a investigar, não tinha bolsa de incentivo. Nesse momento, a minha família esperava o quê de mim? A minha família esperava que eu melhorasse de fato meu emprego, ascendesse na empresa que eu trabalhava e desse mais ajuda financeira para eles. Aí eu falei, não. Aí eu fui para a rua, fui ler, fui escrever, fui pesquisar. E a minha família desesperada, falei, mas ela tá louca, né? Ela tem inglês fluente, ela tem uma experiência fora, e agora ela tá indo atrás de bandido. Não, mas gente, fui em frente, sem bolsa, não sabia, eu não tinha entendimento de bolsa, de pesquisa, de nada, eu fui fazendo. Eu sei que eu concluí a minha graduação com um estudo comparativo entre Brasil e Estados Unidos, né, e sobre as motivações que levam jovens a inserir no mundo do crime e os tratamentos. Esse trabalho foi publicado em livro, né, depois eu passo para vocês. E daí eu passei a olhar para essa questão de pós-graduação, pesquisa. Aí eu ingressei no mestrado da Unesp, lá em Araraquara, e aí eu fiz um recorte étnico-racial dessa questão. E por que esse recorte étnico-racial? Lá fora, nos Estados Unidos, o tempo inteiro era citada a questão racial. Aqui no Brasil, eu entrava nos centros de internação para jovens, gente, assim, 99% negros, mas ninguém citava a questão do negro, nem os próprios jovens, nem funcionários, nem ninguém. Eu falei, mas por quê? Né? Sempre aquelas coisas indagando por dentro, por que disso? Aí todo mundo falava para mim, não mexe nesse assunto, isso é muito polêmico. Tanto é que eu deixei de fazer a pós-graduação aqui em Uberlândia, eu sou formada aqui na Federal de Uberlândia, e aí eu vou para Araraquara, na Unesp, para eu poder tratar dessa questão racial, porque eu queria entender. O que faz jovens negros serem maioria nos centros de internação, né? E aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Sérgio Adorno, ele diz, né, que a violência ele não é um privilégio da população negra, mas o sistema judicial, sim. Aí ele traz as pesquisas dele, ele mostra o quanto que a cor do sujeito, a aparência do sujeito é uma determinante para a medida ou para a sentença que a justiça vai dar sobre ele. E isso eu presenciei, inclusive em oitivas, porque para menores a gente não diz audiência, sentenção, as oitivas, né? Eu presenciei juízes falando, esse menino é gente boa, a gente dá uma medida para ele, por exemplo, de reparar os danos na sociedade, uma liberdade assistida. Agora, aí eu via quando era um negro, aí ele dizia, isso é tranqueira, isso já passou por aqui várias vezes, mas qual que era a questão? Eu queria entender isso. Será que é só um olhar? Que olhar é esse da justiça? E daí eu levantei todo o histórico. E daí, gente, depois eu vou disponibilizar os slides, talvez não dê para me
passar um por um, mas eu vou passar bem por cima da história e vai ficar disponível para vocês, para que vocês possam esmiuçar isso daí. Então, qual que é a questão do negro? Por que o negro ele é a maioria nos centros de internação? Será que ele é o que mais pratica atos de violência? Ele é o que mais se envolve na criminalidade? Não, ele não é a maioria. Mas no momento que se determina a sentença, a medida socioeducativa, ele é privado da sua liberdade, ele é trancado, né? E por que disso? O que está por trás disso? Então isso daí está lá, tem suas raízes lá no sistema escravista ainda, é do nosso passado de escravidão, sim. E por que a questão da situação de abandono, de descaso de crianças e adolescentes? O nosso pensamento, né, o pensamento social brasileiro, pensamento esse que move as ações institucionais, as ações da justiça, as ações da educação, as ações das nossas políticas, dos nossos políticos. Isso daí tem raízes, tem influências no pensamento escravista do século XIX. E daí, para nós, né, hoje eu dou aula, eu ministro a disciplina Sociologia da Educação. Então acaba que eu caso as duas coisas, né, a sociologia e a educação. Qual que é o problema? A questão da educação. A gente importa muitas ideias. Todo o nosso arcabouço teórico, metodológico, ele é importado. Ele vem de fora. Vem de onde? Europa como centro da razão, como centro do conhecimento do mundo. Busca-se, bebe-se em fontes europeias, eurocêntricas, uma razão que nem sempre condiz com a realidade, a nossa realidade aqui. E lá no século XIX, o que acontece no século XIX na Europa? Um pensamento totalmente voltado para uma elite europeia, de que a Europa, tudo que se pensava na Europa era a verdade absoluta. Aí tem os ideais, não sei se vocês já estudaram, deixa eu só lembrar o nome do autor aqui da Sociologia da Educação, eu já vou lembrar e passo para vocês. Mas os ideais de educação, o ideal grego, né, o ideal cristão, onde estão fundamentadas, quais são as bases, as raízes desse pensamento, que deveria se ensinar aqui para nós, para que nós nos tornássemos uma nação independente, desenvolvida. E o que esses pensamentos diziam? Eram pensamentos totalmente escravistas, né? E que eles criavam imagens degenerativas. Degenerativas em relação a quem? Aquele que não era o branco, europeu, vem muito lá do ideal grego. Né? Quando você pensa da Grécia Antiga, qual que era o sujeito da razão? O sujeito ideal? Preferencialmente, gênero masculino, branco, né? O ideal grego, vou lembrar o nome do autor aqui para passar para vocês. O ideal grego, ele tinha muitas inspirações na questão física, né? Tanto é a questão das Olimpíadas, né? A questão do atleta, aquele tipo atlético, aquele corpo proporcionalmente bem definido, forte, valente. Essa era a imagem do homem da razão, da verdade, acima de tudo e de todos. Tudo que fugia a essa imagem era considerado degenerativo, era considerado inferior. A questão também das raças inferiores. Tudo que não estava à imagem e semelhança desse ideal grego era considerado raças inferiores. E que vem também desse pensamento evolucionista e racista europeu do século XIX. O que acontece? A intelectualidade brasileira, ela importa todos esses pensamentos, traz esses pensamentos e passa a criar as leis brasileiras, os ideais, tudo que o Brasil, a cartilha que o Brasil deveria seguir. Né? Então, naquele movimento todo que o Brasil estava tentando ascender, né? Estava tentando ascender politicamente, ascender economicamente, né? E daí, gente, são vários movimentos para a abolição da escravidão, né? Nós temos o quê? A lei do ventre livre, né?
nós temos a lei do ventre livre, que ela é promulgada em 1871, que considera livre todos os filhos das mulheres negras escravizadas. Só que essa lei do ventre livre, né, gente, aí a gente já vai começando a falar assim já em termos de política, porque a gente não tinha nenhuma política efetivamente institucionalizada até a República, não tinha nada voltado para criança e adolescente. Era tudo muito assim, voltado aos interesses o quê? Econômicos, que o Brasil deveria ser uma nação desenvolvida. Mas, em função dos movimentos todos que estavam ocorrendo nesse período, para acabar com a escravidão, para que o Brasil pudesse inserir aí na roda dos países desenvolvidos, se institui a lei do ventre livre. Mas se institui, assim, a criança, ela é livre. Ela nasceu a partir de 1871, ela é livre. Livre, mas e daí? O que vai fazer com essa criança? Não se preocupava. Né? Paralelo a isso, temos também a roda dos expostos. E o que é a roda dos expostos? É um mecanismo utilizado para abandonar recém-nascidos que ficavam aos cuidados de instituições de caridade. Né? A roda dos expostos, deixa eu mostrar a imagem dela aqui. Essa é a roda dos expostos. Ela é um cilindro, né, oco por dentro, e que a pessoa chegava lá e depositava seus bebês. Né, depositava, virava o cilindro e e quais eram as instituições que tinham essas rodas dos expostos, as rodas dos enjeitados? As Santa Casas de Misericórdia, as instituições religiosas, porque foram as instituições religiosas que ficaram responsáveis por receber essas crianças enjeitadas, né? Mas essas rodas dos expostos, elas nasceram para receber as crianças que nasciam livres de mulheres escravizadas? Não. Na verdade, essa roda dos expostos, ela vem lá da Idade Média, né, da Itália, da Idade Média, e na verdade, ela foi criada para proteger os monges, né, que viviam lá em celibato fechados, e só que aqui no Brasil, elas foram trazidas para o Brasil para quê? Para receber essas crianças. As crianças que não tinham como ficar com suas mães. Que crianças eram essas? Crianças negras, as crianças indígenas também, né? Mas, principalmente, as crianças brancas. Nós temos muitos, e são maioria, pasmem. As crianças brancas, na história brasileira, elas são maioria do abandono dos enjeitados nas rodas dos expostos. Deixa eu passar aqui até essa tabela aqui para vocês. O que acontecia? No Brasil colonialista, império, adolescentes, meninas brancas, de famílias brancas, elas engravidavam, né, só que elas não podiam ficar com as suas crianças. E às vezes até suas irmãs mais velhas ficavam com suas crianças porque eram casadas, só que isso assim era um escândalo para a família. Então, o que acontecia? Essas adolescentes, quando ficavam grávidas, elas eram obrigadas a abandonar os seus bebês na roda dos expostos e elas eram mandadas para instituições religiosas, ou aqui no Brasil mesmo, ou em Portugal. Para quê? Para se abafar o escândalo da família. Vamos tirar essa história. E essas crianças eram jogadas ali. E como que isso foi descoberto? Que a maior parte dessas crianças eram brancas, porque a maior parte das crianças que elas eram abandonadas, junto delas tinham bilhetes dando detalhes dessa criança. Quem era, não o nome da família, mas se ela tinha algum problema de saúde. E o que acontecia? Nesse período da história, gente, não era todo mundo que dominava a escrita. Quem dominava a escrita eram só pessoas de famílias com boas condições, né, bem remuneradas. Ou seja, aí constatou-se que, sim, eram crianças, filhas de mulheres brancas. Elas eram obrigadas a abandonar seus filhos, né, mas percebia que elas queriam ficar, mas em função da sociedade machista, patriarcal, da época conservadora, elas eram obrigadas a abandonar seus filhos. Com a lei, a partir da lei do ventre livre, é que as crianças negras passam também a fazer parte dessas instituições, né?
Então, o que acontecia com essas crianças abandonadas? Né? Eram crianças, mas principalmente, né, as crianças negras, as crianças indígenas também, à medida que o Brasil ele é explorado, ele é expropriado, as crianças indígenas também são submetidas, né, são tomadas dos seus pais e também passam a fazer parte ali da roda dos esposos, passam a fazer parte dessas instituições. Essas crianças, elas são tratadas assim, elas têm a sua socialização naturalizado como condição servil, como coisas, são tratadas como coisas, elas não são educadas. Elas são colocadas nessa instituição para não ficarem jogadas às ruas. E qual era o problema delas serem jogadas às ruas? Não era a preocupação com o ser humano em desenvolvimento. Era a preocupação de que o Brasil não podia ter nas suas ruas crianças, menores abandonados, que sem família, sem pessoas para educá-las, elas poderiam se tornar sujeira, doença que se propagava nas ruas, né? O professor aí que estuda Michel Foucault sabe a preocupação, as ideias higienistas, né? Você não poderia ter nada que degenerasse, nada que degradasse aquele ideal de cidade europeia que o Brasil deveria apresentar. As cidades limpas, as ruas limpas. Então, essas crianças nas ruas significava o quê? Sujeira, doença, bagunça, perigo, né? Elas foram consideradas classes perigosas, né? Crianças que não tinham educação, eram desvalidas. Então, elas eram colocadas nessas instituições para quê? Para evitar a degeneração do meio, do ambiente, mas não delas. Como que elas ficavam lá? Situações bastante insalubres, né? A questão da alimentação, né? Eram crianças que elas recebiam aleitamento materno. Outra questão do aleitamento materno eram mulheres também que saíam do sistema da escravidão e elas iam para essas casas servirem como amas de leite, né, amamentar essas crianças, só que eram com condições assim, sem nenhuma higienização. Foi comprovada em várias pesquisas que muitas crianças morriam nessas casas por conta do sistema de amamentação, porque não era orientado a essas mulheres, questões de higiene, questões de saúde. Então, se propagavam muitas doenças na época, muitas. Então, ou seja, essas casas que abrigavam essas crianças abandonadas, rejeitadas, qual que era o destino dessas crianças? A morte prematura, né? Ou muitas morriam. Há registros aí assim, que no ano se chegavam 13 mil crianças e no final do ano haviam apenas 1.000 vivas, né? Então, as que sobreviviam, o que acontecia com elas? Elas eram direcionadas ao trabalho precoce, com pouca ou nenhuma formação escolar. Por quê? Essas crianças tinham que aprender a trabalhar, elas tinham que ter um ofício, elas tinham que ser ocupadas, porque elas ficavam ali nessas instituições, elas estavam apenas assim, causando transtorno. Eram muitos os registros já de rebeliões, de revolta, de desobediência. Então, os meninos, no caso dos meninos, eles eram enviados como aprendizes, né, para as companhias de marinheiros do arsenal de guerra, e no caso das meninas, elas eram encaminhadas para o trabalho doméstico. Então, era uma forma de você ocupar essas crianças. Para quê? Para não causar problema. Elas eram, desde então, assim, a função. O que se pensava dessas crianças? Elas devem servir. Elas devem simplesmente estar ali à mercê do sistema. Um sistema que estava preocupado com o quê? O crescimento econômico. O Brasil tem que acompanhar o desenvolvimento internacional que está acontecendo no mundo todo. O Brasil tem que caminhar. E não importa essas pessoas, mas o que fazer com essas pessoas, com essas crianças, com esses menores abandonados? Dá um jeito de ocupar para não ter trabalho, para não ter problemas, né? Então, vamos lá. Então, acho que é só assim para vocês entenderem que onde que
nasce, né, o berço dessa questão das crianças negras, indígenas, crianças brancas também, crianças pardas, crianças miscigenadas, né? A presença maciça delas nessas casas de internações. No caso, não eram casas de internações, eram instituições religiosas que estavam ali para abrigar essas crianças, para cuidar desse problema social, que não se pensava assim em resolver, mas vamos abafar, vamos dizer, abafar a situação. Então, a partir do período da República, o Estado ele passa a intervir de maneira mais sistemática e direta na criação de projetos de lei, né, para cuidar dessas crianças. Porque o país ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, então o Estado ele passa a intervir, porque até então a responsabilidade eram das instituições religiosas. E essas instituições religiosas nem sempre elas recebiam apoio do Estado. Então, só a partir da República que o Estado passa a intervir. Mas como que ele passa a intervir? Ele passa a intervir de maneira repressiva ou de terapia preventiva. Ou ele usa a força para segurar, para conter essas crianças, esses adolescentes que aumentavam cada dia mais, cada vez mais, com a situação de empobrecimento da população. Porque, em meio a tudo isso, gente, vamos pensar a história brasileira. Né? O país estava aí num desenvolvimento que ele deveria se transformar num Estado moderno, ele importa uma mão de obra europeia, ele valoriza essa mão de obra do imigrante, e o que acontece com aquela população desvalida, a população então escravizada que é liberta? Nenhum investimento sobre essa população. E essa população ela continua crescendo sem nenhum investimento, sem nenhum cuidado, sem nenhum olhar atento por parte do Estado. Né? Então, o Estado ele passa a intervir, uma vez vendo que o problema estava aumentando, mas de maneira repressiva ou senão com terapias preventivas. E daí, a partir do período republicano, algumas leis, né? O Estado passa a intervir, então algumas leis. As políticas em si mesmo, né, para tratar da questão do menor abandonado. Então, tem aí o primeiro projeto, né, legislativo, que aprova o direito dos menores, aí depois, em 1906, o segundo projeto com essa mesma natureza, e esses ambos projetos, eles colaboram, em 1913, para a criação do Instituto 7 de Setembro, para menores desvalidos. Então, é criada uma primeira instituição mesmo, para cuidar desses menores desvalidos e infratores, tá bom? Porque até então eram as instituições religiosas que cuidavam. Então agora é uma instituição específica para tratar desse público. Então, em 1917, um projeto de lei que considerava não criminosos meninos de rua de idade de 12 a 17 anos. Então, por quê? Esses jovens, né, com toda a ausência de direito, com toda a ausência de proteção, eles ainda eram, lembra das classes perigosas, dos degenerados, a imagem de degenerados, eles eram considerados criminosos, perigosos, todo mundo tinha medo, né? Então, em 1926 é transformado em lei esse projeto para que se cuidasse desses jovens, né? E em 1927 é elaborado por Melo Matos o primeiro Código Civil para menores. Só que paralelo, gente, olha o que acontece. Isso, gente, lá do começo do século XX até agora, final do século XX, ou seja, um século inteiro, nós vivemos uma dualidade na legislação para menores. Porque tudo que foi criado até então, esse projeto legislativo de 1902, o segundo de 1906, e daí esse instituto em 1913, tudo isso, e que em 1927 a gente tem o primeiro código civil para menores, isso tudo foi para cuidar dos menores desvalidos. Paralelo a esse código, em 1916, é criado o Código Civil em defesa dos direitos civis e das crianças oriundas de famílias que seguiam os padrões conservadores da época. Ou seja, nós vivemos até 1988
com o Código Civil em defesa dos direitos das crianças, como se somente essas crianças oriundas de famílias de padrões conservadores pudessem ter direitos, pudessem ter a cobertura de direitos. E nós tínhamos, em 1927, o Código Civil para cuidar das crianças abandonadas. Era uma dualidade na legislação. É como se tivéssemos, essa criança tem direito, aquela criança você tem, a outra criança do outro grupo você tem que reprimir, você tem que ter um olhar mais por parte do Estado. E o Estado, ele assume ali, né, o papel de tutor, de o pai que tem direito de prender, de colocar de castigo, de bater, de matar. Na ausência da família, o Estado ele assume esse papel de pai, repressor. E isso, gente, isso daí tem bases, não são mais as instituições religiosas que administram isso, mas o ideal tem fundamentação nessas instituições religiosas. E não estou fazendo aqui nenhuma crítica à questão da religião, mas são os ideais. Por quê? Esses ideais, lembra que eu falei lá dos ideais de educação? O ideal grego, o ideal cristão, tudo isso tem fundamentação bem antes, no Antigo Testamento. Né? Voltando um pouco, o que diz o Antigo Testamento? Um Deus absoluto, dono da verdade, é um pai benevolente, é um pai misericordioso, mas é um pai que ele tem todo o direito de punir, de bater e de tirar a vida, no caso de não seguir as regras colocadas para o bom desenvolvimento da ordem. Esses ideais, gente, eles vêm sendo reproduzidos assim há séculos, milênios, e está aqui até hoje. Até hoje. Muda-se a cara das instituições, mas o ideal de pensamento, as raízes, elas estão lá atrás ainda. E que é onde a gente precisa avançar. Por isso que a gente precisa conversar, a gente precisa falar. A gente precisa ter coragem de colocar o dedo em certas feridas. Né? Por mais que a gente seja criticado, e principalmente a gente estando na educação. Por mais que a gente pense, eu vou falar, mas ninguém vai me ouvir, todo mundo vai me chamar de utópico, não interessa, continue. Procure pessoas que, conforme você for falando, você vai encontrar pessoas que têm o mesmo ideal que você, acreditam nas mesmas coisas que você, e vão se formar assim uma força para formar pensamentos que fujam, que avancem essa lógica, que fujam dessa lógica, né, de repressão, de castigo, de punição. E qual que é a questão hoje, né? Hoje eu estou no doutorado, e aí eu venho trazendo, no meu doutorado eu trabalho do SINASE para cá, que o SINASE, ele é uma lei, de 2012, que trata especificamente da questão da socioeducação de jovens em conflito com a lei. Por quê? Depois de 16 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, isso em 2006, constatou que 16 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda nós estávamos caminhando na mesma toada, da mesma forma. As instituições precárias, né, superlotadas, instituições com capacidade muito além, muito acima. Se coloca nessas instituições adolescentes com problema inicial de drogadição, com problema de saúde mental, com problema de um estágio de comprometimento com um crime bem mais avançado, coloca todo mundo na mesma panela, convivendo, como se fossem todos o mesmo problema, que tem que ficar isolado, que tem que ficar à parte da sociedade, para que eles não atrapalhem o bom desenvolvimento econômico. Né? Então, até hoje, em 2006, desenvolvido um relatório, né, que é o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e que se inicia a partir, gente, de muitas reuniões, de muitos encontros, de muitos debates, de que se deve trabalhar a questão da juventude, da infância, da adolescência desvalida dos seus direitos.
Então, isso resulta essas várias reuniões resultam nesse relatório. Em 2012, esse relatório se transforma em lei, que todas as instituições de internação, elas devem trabalhar com socioeducação e não com repressão. E daí a importância do pedagogo, a importância da ação do profissional de educação. Porque agora, gente, mais do que nunca, a atuação é do profissional da educação. Nós precisamos de sair da nossa caixinha, das nossas crenças limitantes, de que a minha ação ela não vai resultar em nada. Não! É justamente a sua ação de pedagogo, de educador, que vai fazer a diferença de caso por caso. E é justamente isso que eu estou tratando no meu doutorado hoje, né? Eu estou jogando luz nessas ações do educador, do socioeducador. O que esse socioeducador faz que ele consegue reverter aqueles casos considerados impossíveis, condenados? Olha, gente, hoje eu não me preocupei em trazer dados para vocês. Quantos adolescentes que estão presos, quantos que são brancos, que são negros, que são... Não me preocupei. Porque atualmente não é essa a minha preocupação. Atualmente a minha preocupação é olhar para os casos daqueles jovens considerados. Inclusive tem uma instituição que eu estou pesquisando, eu entrevistei essa instituição nesse final de semana, lá em Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos, gente, é uma unidade da Fundação Casa, do interior da Grande São Paulo, que atende aqueles jovens que eles chamam de o cão chupando manga. Eles chamam, assim que é chamado. Que são aqueles jovens com comprometimentos seríssimos com o crime. Jovens já com envolvimento com o PCC, que já passaram várias vezes por instituições de internação e que são considerados, assim, caso perdido, comprometido. Eles vão para lá por quê? Contenção máxima. E qual que é a estruturação dessa instituição? Contenção máxima. O plantão deve ser com 20 funcionários para conter. Conter. E aí, qual que é a minha questão? Estamos no século XXI, né? Já são, assim, mais de 300 anos, mais de 300 anos a gente discutindo essa questão e nós ainda achamos que a solução está na contenção. Onde estão os profissionais de educação? Porque nós estamos lidando com socioeducação. E aí eu estou ouvindo esses funcionários, que é o pessoal da pedagogia. O que você faz? Que você conseguiu reverter esse caso do cão chupando manga? De jovens que gente, são defendidos por advogados do PCC. Jovens que, assim, já têm um comprometimento e, de repente, o jovem mudou a vida dele. O que você fez? Claro que esse questionamento, gente, eu passei por instituição eu trabalhei na Fundação Casa também, de 2013 a 2015, e os piores casos, né, do cão chupando manga, as direções sempre mandavam para eu trabalhar esses casos. Jovens que saíam de seguro há 3 anos, seguro, não sei se vocês sabem, são jovens que passaram, que estão internados por estupros, por homicídios gravíssimos. Então, quando o juiz era obrigado a dar liberdade para eles, porque não podem passar por mais de 3 anos na internação, ele sempre mandava esses casos para eu trabalhar. E eu consegui, gente, muita coisa legal, muito trabalho legal. Mas eu não poderia fazer um trabalho, falar de mim. Não. Então, eu passei a falar dos pedagogos, dos socioeducadores, dos técnicos, que conseguem. São ações menores. Se você olhar os dados das reincidências, sim, mas são casos que existem. Esses casos existem. Vamos jogar luz para esses casos? Gente, não é fazer vista grossa para a problemática brasileira, não é. Mas é olhar para essa ação do pedagogo, para essa ação do educador, que a ressocialização é possível. Através do que? Aí que eu trabalho o conceito de reconhecimento. Reconhecer esse outro.
a partir do que ele é e não do que ele deveria ser. Precisamos olhar para a realidade social, gente, o que ela é. Ah, mas se eu olhar para o que é, aí que eu não consigo. É olhando para o que é, quais são os recursos que existem numa comunidade? Vocês que vão atuar em escolas, sejam como professores, como coordenadores pedagógicos, como diretores, se vocês vão atuar em instituições como essas de socioeducação, qual que é a realidade? O que eu tenho em mãos para trabalhar? Aí vocês vão falar, nada, é tudo precário. Não é assim. Será que os seres humanos, eles não são nada? Que tal, ao invés de ouvir esse jovem que praticou, sei lá o que ele praticou, ao invés de olhar para ele a partir do ato infracional, a partir da contravenção penal, olhar para ele como um todo. De onde que você vem? Qual que é a sua realidade? Vocês vão descobrir, mas eu vou ouvir só influências do crime. Vocês vão ouvir mais coisas. É a escuta atenta. É a escuta atenciosa. É se interessar por esse outro. Pelo que ele é. Não pelo que sua cabecinha, formada pelo ideal eurocentrado de verdade, acha que ele deveria ser. Olhe a partir do que é. Quem ele é? O que ele gosta? Ah, mas ele vai me falar que ele gosta. Sim, vai aparecer, todo momento vai aparecer, vão aparecer outras questões também. Tantas outras questões. E a partir do momento que ele notar que você está interessado em ouvi-lo, que você olha nos olhos. Quando eu trabalhava com a socioeducação, a primeira coisa que eu trabalhava com esses jovens era o olhar. Porque existe uma cultura de cadeia, de prisão, que eles têm que andar de cabeça baixa e as mãos para trás. As mãos para trás porque algema, né? Então, às vezes, eles não estavam mais de algema e eles chegavam na minha frente de cabeça baixa e com as mãos para trás. E eu falava, levanta essa cabeça. Não posso, senhora. Por que não pode? É falta de respeito. Eu falei, tá, você vai me olhar? Qual a sua intenção do seu olhar? Não, senhora, eu te respeito, então olha para mim. Se você me respeita, olha para mim. Então, até levantar essa cabeça, levantava, mas o olhar continuava lá embaixo. Levanta esse olhar, olha para mim. Agora solta esses braços. Você vai me dar, você vai me agredir com os seus braços? Não, então solta. Gente, parece pouco isso, mas a postura corporal, a coluna ereta, a cabeça erguida, o olhar avante, gente, isso é postura de quem tem segurança, de quem sabe o que quer, de quem está se colocado no mundo. Você está entendendo que às vezes pequenas coisas, ia falar com esse sujeito. No momento, o sujeito mais importante da tua vida é esse sujeito que está na tua frente. E trabalhar o que tem que ser trabalhado. A educação. E vocês terão resultados. Vocês verão resultados surpreendentes. E é interessante que todos os casos que eu venho trazendo aqui no meu doutorado, todos relatam a mesma coisa. É o comprometimento do trabalho, comprometer a olhar para esse sujeito como um todo. Não somente como o sujeito que praticou ato infracional. Agora, a gente não deve falar mais adolescente infrator, menor abandonado. Primeiro, porque menor é dizer que ele é pequeno. Ele não é pequeno, ele é um sujeito em desenvolvimento, em crescimento. Se você falar adolescente infrator, você vai estar adjetivando. Quando você adjetiva, você vai dizer que ele tem aquela qualidade. E não, ele em um determinado momento da vida, devido às circunstâncias, ele praticou um ato de contravenção. Mas isso não resume ele. Ele é um universo. E o nosso olhar precisa ser reconstruído para reconhecer a nós mesmos enquanto sujeitos que podemos mudar a nossa realidade e a realidade do outro. Reconhecer esse outro como um sujeito de direito. E daí, a responsabilização.
Gente, se eu olho para esse outro também, com aquele olhar, coitadinho, mas tem o passado de escravidão, mas ele não tem jeito, não tem pai, não tem mãe, ou tem pai e mãe, foi tudo preso, é envolvido com droga, blá, blá. Você tira dele, se você vitimiza demais, você tira do sujeito a possibilidade dele ser um agente que ele pode transformar a vida dele. De vítima, ele tem que sair para autor da sua própria vida, de mudar a sua realidade, de transformar a sua realidade. Então ele tem que ser responsabilizado sim. Quando a gente traz toda essa história, né? Você traz toda essa história de infração, de ato infracional, você tem que trazer para ele o que você fez é errado. Você feriu. E aí nós trabalhamos a justiça restaurativa. Você feriu o outro, você feriu o direito do outro. Ah, mas eu também fui ferido. Mas com ferro foi ferido. Ah, sei lá como é que é o ditado popular aí. Onde que a gente vai parar? Eu fui ferida, eu vou ferir. Vamos colocar as pessoas frente a frente? Vamos pensar no que você fez? E o outro também, o que foi ferido, ele tem responsabilidade também para melhorar a vida do outro. Nós somos, por isso que a ideia da justiça restaurativa, ele elimina todas as hierarquias. Nós trabalhamos em círculo, nós sentamos frente a frente, encaramos a nossa realidade e de mãos dadas nós vamos encontrar a solução das questões. E daí eu quero contar para vocês uma frase que eu ouvi na minha graduação de um professor meu. Ele falava assim para mim, né? Simone, você acha que você vai mudar o mundo de mãozinhas dadas, sentando em rodinha? E, gente, aquilo ficou tão assim, aquilo me calou por um bom tempo. E hoje eu defendo muito a justiça restaurativa. E sim, é de mãos dadas, de rodinhas, que nós vamos trazer a nossa contribuição para transformar essa realidade. É conversando sim, de conversa em conversa, frente a frente, qual que é a minha responsabilidade, qual que é a responsabilidade do outro, para trazer algo que não vai mudar totalmente hoje. Mas, gente, se você olha para 300 anos atrás, olha o quanto que nós já caminhamos sim, caminhamos. Então, gente, é um pouco isso, né, que eu quero trazer para vocês. Estou aberta agora a perguntas. Não passei detalhadamente de slide por slide, é muita coisa, muita informação, mas vai ficar disponível aí para vocês, para que vocês possam estudar, explorar um pouco mais. E vamos conversar, estou aberta aí, tá? Muito obrigada, é isso. Simone, eu estou aqui. Acabei de escrever para a Vânia que eu sou um jumento. Eu queria falar. Literalmente um jumento. Porque o que eu estou mais maravilhado com a sua fala, Simone, é a forma pela qual você trouxe o possível. A forma pela qual você naturalizou o sonho. Eu falo constantemente para os meus alunos, mas nunca consegui dizer como você disse agora, porque eu brigo demais. Eu falo que o professor que não tem sonho, esse professor só contribui para o fracasso da educação. Tá? Eu quero te ouvir mais. Vou anotar teus dados aqui, porque eu quero levar você na minha disciplina no momento que eu for discutir Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Tá? Eu gostaria, mas agora não estou pensando em momento algum nos meus alunos. Eu quero que você depois explore para mim esse conceito de reconhecimento que você trouxe. Quais são as fontes desse conceito de reconhecimento? Porque numa perspectiva do Paulo Freire, nós temos a escuta sensível, tá?
Professora Lúcia acabou de colocar aqui agora também a questão do inédito viável. Então, o que você está propondo possibilita pensar-se no inédito viável, na forma pela qual de escutar esse sujeito, tá? Então, assim, eu inicialmente só estou querendo elogiar mesmo e frisar essas sensações e quero ouvir depois essa questão do reconhecimento. Alunos, a palavra é de vocês. Oi, Simone, bom dia. Sou Bom Murilo. dia, Murilo, tudo Estava bem? te auxiliando aqui. Obrigada. Bom, Simone, infelizmente não sou egresso do sistema carcerário, assim como a Michele, mas a gente vive na pele, assim, tudo que você falou. A Vânia, quando a Vânia pediu para que a gente fizesse pergunta para você, a primeira pergunta que eu falei, ô Vânia, fala para ela que eu vou fazer uma pergunta para ela. Qual que é a cor desses menores infratores? Obviamente eu já sabia a resposta, né? Mas porque eu pensava que não teria como abordar sem tocar nessa questão, né? Praticamente possível na minha visão. E aí, eu acho muito interessante quando você traz isso, e aí eu vou fazer um comentário aqui com base em 5 autores negros, que vão pensar algumas coisas, no sentido que, por todas essas questões que você já colocou com relação a que os negros foram jogados na rua, né, de qualquer forma, depois que supostamente acabou a escravização oficial, tem um autor que eu gosto muito, que é um martinicano chamado Frantz Fanon. Ele vai ter um livro chamado Pele Negras, Máscara Branca, que ele vai falar justamente como é construído, né, socialmente, essa ideia que o negro é inferior e esses mitos com relação às pessoas, né? Então, de forma geral, o homem negro, ele é um estrupador em potencial, ele é um bandido em potencial, ele não é humano. E aí o Fanon faz isso justamente contrariando, assim, a questão do Jean-Paul Sartre, que é quando ele vai discutir a questão da humana, ele fala, mas o negro nem humano é considerado. Então é colocado nele esse estigma de inferioridade por conta dos processos coloniais, etc. e tal. Então, o Fanon vai falar muito sobre isso, né? Sobre essa construção dessa ideia que vai estar impregnada aí na hora desse juiz quando decidir se isso, como você falou. Então, o homem branco, ele é assim, o que tem de arquétipo construído sua imagem dele é que é um homem desbravador, conquistador e tal, às vezes erra, mas assim, tem o direito ao perdão e tal, tanto que a gente tem inúmeros casos de homens brancos, né, que cometeram estupro, outras coisas, passaram impune, e um homem negro, do simples fato de ter a dúvida, já foi rechaçado. Exemplos, Neymar sofreu uma denúncia de estupro, foi acabado, que depois não foi comprovado. Outro exemplo, um empresário branco um empresário, promotor de juízes que publicamente por um vídeo acabaram com a mulher branca, culpando ela pelo estupro que eles tinham comentado e não foi feito nada. Então tem essa diferenciação, né? Então para o Fanon, o negro é visto nesse sentido. Tem o Ashley Mememba, não sei se eu falei errado, ele vai falar sobre necropolítica. O que significa isso? Tem pessoas que morrem e que vivem, né? Então, as pessoas que morrem, e aí ele vai usar muito a questão do Foucault, que vai entrar outras coisas, as pessoas que são postas para morrer por conta de todas essas questões são os jovens negros, principalmente. E aí, aqui no Brasil, o Abdias Nascimento, ele tem um livro que vai chamar O Genocídio do Negro Brasileiro, que ele vai falar tudo isso. Então, ele vai falar que o projeto brasileiro é genocídio contra a população negra. Então, nos últimos tempos, ficou muito aí, eu sei o que, governo é genocídio. O Estado brasileiro é genocídio contra a população negra, segundo o Abdias Nascimento. Eu vou concordar com isso, porque ele traz isso um histórico muito grande, falando sobre essa questão, né? Do abandono do Estado, após o fim oficial da escravidão, etc. e tal. E aí, para fechar, tem a Michelle Alexander, uma afro-americana, que ela vai falar nova segregação, racismo e encarceramento em massa. E é isso que ela vai entrar basicamente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ao passo que vai aumentando a conquista de direitos civis, vai aumentando o encarceramento em massa.
É muito louco isso, pensar. Mas vai. Nos Estados Unidos, inclusive, tem até um documentário na Netflix que vai falar sobre isso, uma 13ª emenda, salvo engano. Que tem a geladeira e várias pessoas que vão mostrar isso através de dados, o quanto que o encarceramento em massa aumentou, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil também tem um livro do mesmo nome, só que eu não gosto muito dele, que saiu pela coleção Feministas Plurais, da coordenada por Jamila Ribeiro, mas eu não gosto desse livro, não. E aí é muito interessante isso, por quê? Porque foi justamente por isso que a primeira pergunta que eu fiz à Vânia, e aí trazendo os dados, você falou que não ia trazer os dados, entendi. Só que é interessante mostrar isso, que, por exemplo, quando você vai olhar, tem uma reportagem da Folha de São Paulo, que eu compartilhei aqui, de 2019, que vai falar que 4 em cada 10 jovens negros não terminam o ensino médio, entendeu? E aí a mesma porcentagem que não termina o ensino fundamental também são de jovens negros, de homens negros, mais especificamente. A mulher negra até que está presente nas escolas de forma geral, então a população, o genocídio é direcionado ao homem negro, e são a minoria, né, nas universidades, os jovens negros. E aí, se eles não estão na escola, onde que eles estão? Na cadeia, que é o outro dado que eu trouxe aqui. Ou são, quando não são a maioria da violência feita pela polícia. Que recentemente a gente teve um exemplo aí que teve na mídia, né, a chacina de Jacarezinho, onde 28, a população fala em mais de 30 jovens, em sua maioria em torno de 98% jovens negros que foram mortos pela polícia dentro da favela. A maioria deles que não tinha nada a ver com nada, inclusive. Então são bandidos potenciais. E quando não são mortos e nem estão na cadeia, não são mortos, nem estão na escola, estão na cadeia. Então, existe, assim, esse dado, por isso que eu pergunto. E aí, até pensando nos abrigos e tal, também dado do CNJ, né, a maioria das crianças em abrigo são crianças negras, porque as crianças brancas dificilmente não são adotadas, porque elas são o melhor perfil para ser adotada. Por isso que há bastante gente na fila de adoção, e ainda há mais gente na fila de adoção do que crianças disponíveis para serem adotados, né? Isso também é dado do CNJ. Porque a criança branca, né, principalmente as menores de idade, elas são adotadas mais facilmente. Tudo são dados aí, do CNJ, tudo que eu também coloquei os dados aqui, não sei o que estou falando. Isso, tudo que eu falei, na minha visão, explica tudo que você está falando, nesse sentido, entendeu? E aí, a escola é muito complicada, porque, me desculpe os professores, a escola ainda é muito preconceituosa nesse sentido, assim, em vários sentidos, inclusive, questão de gênero também. E a escola, ela vai reprimir e tratar várias crianças negras de periferia, da mesma forma que o sistema carcerário, basicamente encaminhando elas para ele, entendeu? Então, se a gente não pensar nessas questões, a gente vai continuar reproduzindo tudo isso, porque a gente sai depois, né, na década de 70, 80, vai começar a ter as escolas, tá um caráter bem assistencialista, né, que até hoje a gente viu que também não muda muita coisa, né, nesse sentido, porque eu creio que você estava trazendo aqui é uma questão mesmo de educação, né, de ressocialização. Mas a minha visão não tem como pensar isso sem pensar na questão racial, que é o que vai balizar todos esses olhares, não tem como. E tem várias pessoas, e tem igual na chacina de Jacarezinho, teve falas horríveis do tipo de que mereciam porque, enfim, estava lá, tinha gente com arma, enfim, tudo isso, coisa desse tipo. Pessoas também que vão defender mesmo, a ideia mesmo, né, que bandido bom é bandido morto, todas essas coisas, né? E é isso só que eu queria trazer com base na sua fala com essas pessoas aqui para a gente pensar. Eu acredito na educação, né? Mas também não acredito tanto quanto eu só acredito. Eu acho que o máximo que eu, por exemplo, falo por mim, posso fazer é tentar minimizar
essas questões na escola. Como isso? Tentando mudar um olhar, fortalecendo a questão das crianças negras, né, principalmente. E aí, como eu trabalho isso com coisa bem simples, eu trabalho com literatura infantil, tem outro olhar com as crianças, porque essa questão da inferioridade ela é construída desde cedo, nas crianças, pela escola, principalmente, com a literatura que ela reconhece, com o ensino que não considera nada, enfim. E é isso que eu posso fazer, e é por isso que eu tô na educação. Já mudei muito o olhar, hoje em dia, por exemplo, eu busco muito discutir isso fora da academia, porque eu acho que a academia ainda tem muita ótica colonial, racista, então criaram vários problemas e agora estão tentando arrumar soluções. E é onde eu acho que a gente consegue curar. Mas quando a gente tem oportunidade aqui, né, eu gosto de falar nesse sentido, porque eu creio que todos aqui da educação são aliados nesse processo. Porque um objetivo meu é diminuir, aumentar a taxa de presença dessas crianças jovens negras na escola. Acho que esse que é um objetivo de todos, da educação de forma geral. Tá bom, Simone? Obrigado, prazer em conhecê-la, tá bom? Quero saber mais sobre o seu trabalho. Muito bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço, Murilo. Nossa, um prazer imenso poder te ouvir, poder conversar com você. E, Murilo, uma coisa, parece utópico, romântico isso, mas isso é muito sério. A sua presença já é um movimento, já é uma política, já é uma ação em prol dessa infância, adolescência, juventude negra. Já é algo. Você não estaria aqui, Murilo, você não estaria aqui nesse momento vivo, você não estaria aqui nesse momento assistindo a essa conversa, participando dessa conversa, por meio desses recursos tecnológicos, você não estaria se não fossem as políticas que vieram antes de nós. Se você está aqui, é por tudo que veio antes. Então, toda a luta que veio dos seus ancestrais é que você está aqui. Agora, para que tantos outros estejam daqui para frente, vai depender da sua ação. É por isso que nós precisamos muito jogar o nosso olhar para essas ações, por menores que sejam, dos progressos que nós já tivemos e do que nós podemos fazer. Né? E aí, esse conceito de reconhecimento que eu trago, do Axel Honneth. O Axel Honneth, ele trabalha na esfera, a gramática moral, né? A questão do amor, do afeto, do dinheiro, do direito. Ele é da escola de Frankfurt, né? Isso, exatamente. Ele foi orientando do Habermas, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, quando você tem esse olhar, né, de você reconhecer a realidade como ela é, as coisas são como são. A gente tem que passar a treinar o nosso olhar como as coisas são, não como elas deveriam ser. Qual que é o perigo de você olhar para algo como deveria ser? Porque esse como deveria ser, ele tem base e fundamentações no ideal que não condiz com a nossa realidade. Então você, na sua ação pedagógica, na sua prática pedagógica, no seu dia a dia, aonde for que você for atuar, você tem que olhar e falar, aonde eu estou? Quem são essas pessoas? Ouvir essas pessoas. Ah, mas se eu for ouvir, já ouvi muito isso, né? Mas se eu for ouvir, são tantas as demandas. Não, gente, não é assim. Você vai ouvir que as demandas, de fato, é por um reconhecimento. Eu quero ser visto a partir daquilo que eu tenho para dar, que eu tenho para oferecer. E aí você vai desenvolver os seus projetos pedagógicos a partir do que se tem. Aí a criatividade a partir do que se tem, do que se é. E, gente, a população negra, a população diversa, a população miscigenada, ela tem muita criatividade. Só que vem um padrão importado de fora que quer padronizar tudo. Todo mundo tem que ser homogêneo, tem que ser uma coisa só. Sabe por quê? Porque tem um grupo específico que ganha com isso.
Eu penso que a gente está num momento da história, muita gente fala, nossa, a gente está vivendo um caos. Não, é o melhor momento da história para todas as pessoas poderem, sim, colocar, né, os seus talentos, colocar a sua voz. Nós temos as redes sociais, que usemos as redes sociais para as nossas reivindicações. Pois não, Mauro? Simone, mas eu como um professor agora eu vou ser o filho da puta mesmo, você tá É, entendendo? E eu vou ajustar a sua saia. sim, Porque lembra que uma das coisas mais fantásticas que eu achei nesse processo foi você trazer o sonho sim, e naturalizar esse sonho. sim. E disse que isso você me chamou muita atenção e me coloquei como um jumento. Eu estou querendo que você faça esse mesmo exercício no que acabou de acontecer aqui na aula agora há pouco. Uhum. Veja que o Murilo, ele trouxe todo um conjunto de argumentos e no final ele fechou a fala dele como o não possível, certo? Ele aplicou uma contradição no próprio discurso dele, tá? E ele é grandinho para ouvir isso, tá? Tanto que ele até critica a academia, mas ele agiu pontualmente como um acadêmico. Não tem como ele não reproduzir, até porque ele está dentro da academia. Então, o Murilo só aprendeu o que está na academia. Tudo que ele leu do Frantz Fanon, no discurso dele, ele jogou fora. No discurso dele, o Frantz Fanon não serviu para nada. Ele não entendeu qual foi a crítica que o Frantz Fanon fez ao Jean-Paul Sartre. E para piorar a situação, sabe quem me apresentou o Frantz Fanon? Foi o Murilo. Então, Murilo, hoje você vai ficar quieto, você não vai abrir a boca. Mas eu quero que você traga, Simone, essa contradição. Porque o que acontece? Quando nós trazemos os casos da realidade cotidiana, pega lá essa criança que foi estuprada, ou que fizeram isso, aquilo outro. Ou que talvez não fizeram isso, mas pelas pressões que ela vive na miséria, na situação de pobreza, porque nesse momento Adorno para mim é fantástico também, quando ele traz o mínima moralia. Porque de forma muito pontual, Simone, só por uma criança já nascer pobre, tem N possibilidades que ela não terá acesso. Então houve um determinismo aí. Houve um determinismo muito pontual. E quando eu vou para a realidade, o profissional vê que ele precisa, eu acho que essa ideia de pelo menos escutar e ter clareza dentro de si que existe alguma possibilidade de que algo é possível. Você procurou responder para o Murilo quando você diz, olha, você só está aqui hoje porque alguém fez alguma coisa ontem, certo? Quando a minha aluna, Michele, disse que ela estava difícil para ela ouvir isto, ouvir essa discussão, por quê? Porque ela é fruto dessa discussão, há um fechamento do processo dela também. Então, assim, eu gostaria que você trabalhasse essa escuta. E como, nesse momento, dialogar com isso? Porque, assim, eu tô no papel agora do professor e do filho da puta. Porque eu tô querendo apontar o problema, mas eu também tô querendo aprender com você nesse processo. Dessa Muito escuta. obrigada por me jogar essa responsabilidade. Mas é a isso que eu vim, né? É a isso que eu estou me propondo. Porque eu acredito muito. Eu acredito. Então, tudo que o Murilo colocou, né, essas teorias que mostram para a gente uma realidade estruturada. Essa realidade que foi estruturada para um determinado grupo de pessoas terem sucesso, terem vantagens, terem ganhos, terem benefícios, em detrimento de tantos e tantos outros. Qual que é a questão de nós, educadores? Se eu tenho ciência, conhecimento,
da estruturação toda, eu devo perguntar para mim, diante de tudo isso que está colocado, será que eu não posso fazer mais nada? Eu não tenho mais recursos? Eu não tenho mais meios? Como eu falei para o Murilo, a primeira coisa que eu falei para o Murilo, Murilo, olhe para você, o fato de você estar aqui hoje, tantos outros fizeram, nós estarmos aqui hoje, tantos outros fizeram para termos condições de estarmos. Ou seja, nós já somos uma contradição da realidade. Nós já somos, assim, um tapa na cara da realidade. Nós conseguimos superar. Claro, sabemos a custa do que e do quanto, mas chegamos. Se eu cheguei, através do quê? Como? O que aconteceu na minha história que eu consegui romper toda a realidade estruturada e cheguei numa universidade pública, enfrentando tantos e tantos desafios? A questão da escuta atenciosa, o olhar. E o Axel Honneth, ele trabalha a questão, né, o reconhecimento, ele fala do amor, do afeto, é muito interessante mesmo, esse diálogo que ele traz, que é você olhar para esse outro como ele é, dentro do que é. E aí é um pouco desconstruir aquilo do deveria ser. O que não quer dizer que o outro nunca vai poder ser aquilo que se deve, o ideal europeu diz que deve ser. Todos podem ser. Mas quando eu estou trabalhando no cotidiano, no dia a dia, na prática, eu preciso de aceitar, compreender, acolher o que é. Eu vou dar um exemplo pequeno que eu ouvi semana passada de uma entrevista de um jovem que ele evadiu a escola. Por quê? Porque ele não tinha uniforme. E ele foi chamado a atenção na frente de todos os colegas porque ele estava sem uniforme. E era a regra da escola estar uniformizado. E ele se sentiu tão humilhado na frente de todos os colegas, porque ele era o único sem uniforme, mas não é porque ele não queria estar de uniforme, ele não tinha dinheiro para comprar um uniforme. E a professora, na frente de todo mundo, ele nunca mais voltou para a escola. Então, antes de eu reprimir aquela criança porque ela não está de uniforme, antes de eu reprimir aquela criança porque ela trouxe a tarefa dela toda suja, às vezes rasgada. Por que sua tarefa está suja, está rasgada? Que já aconteceu isso quando eu fazia a prática de licenciatura. Por quê? Porque ele não tinha mesa na casa dele para colocar o caderno dele e fazer a tarefa dele, ele colocava no chão. Eu preciso entender a realidade desse outro. É assim. E você vai trabalhar em cima disso, e é possível trabalhar em cima disso. Se você olhar para o universo do outro, não olhar para a ausência do uniforme dele, não olhar para a tarefa dele que está suja e rasgada. Qual que é a sua realidade? Quem é você? Quando todos nós, como sentimos que o outro olha para a gente e se interessa de saber de nós, a gente já se sente, opa, isso é o reconhecimento. Poxa! Então, apesar de todas as dificuldades, que eu não tenho dinheiro de comprar uniforme, eu não tenho uma mesa para colocar meu caderno, ainda assim eu tenho um mediador ali, um educador, que me enxerga e que está dialogando comigo, com a minha realidade. E claro que tudo não se resume a isso. E daí a gente vai partir para a política da escola. Olha, essa escola não pode exigir uniforme para todo mundo, que existe criança. Ou a escola, ou o município, ou o gestor ali da política vai encontrar meios de fornecer uniforme para essa criança, fornecer condições para essa criança que ela possa estudar em casa, ou que ela tenha um equipamento público que ela possa ir estudar. Aí a gente luta para essas políticas, mas a gente não pode lutar por nenhuma política de estruturação, de reorganização das demandas, se a gente não tem capacidade de olhar para esse outro que não se resume ao problema que ele está apresentando. É toda uma estruturação. O negro tem uma estruturação, sim, proposital para que ele não chegue lá.
Mas se eu sou educador que estou interagindo com ele, eu preciso de olhar para ele. Tá, se eu já li tudo, todos os teóricos que eu já li, todos os pensadores, eu já sei, mas ainda assim eu preciso interagir com ele. E levar para a coordenação pedagógica dessa escola, para a direção dessa escola, para a secretaria desse município, para o gestor desse município, para o gestor desse estado, a realidade da comunidade a qual eu interajo. E eu só vou ganhar força para fazer isso se eu olhar para essa comunidade com um olhar atento, comprometido. Porque daí eu não vou sozinha. Eu venho com toda a comunidade. E vocês querem ver, gente, isso daí desde o populismo de Vargas. Gestor adora ouvir quando vem toda a comunidade em peso. Se você vai sozinho, ele não te ouve, mas se você vai com uma comunidade em peso, opa, ele ouve, sabe por quê? Para dizer que ele foi o pai, que ele atendeu a política, porque ele quer ser reeleito. Quando você estuda Bourdieu, as forças de ação, a gente precisa aprender a fazer força nas bases. Porque quem está aqui no topo, quer se manter no poder, ele tem que ouvir essas bases. Então, se você é um educador, você precisa ter... Eu estou chamando a atenção para a sensibilidade do olhar, da escuta, da presença, aonde você está atuando. Sim, existe toda uma estruturação que nós sabemos, que esses teóricos falam, a questão das necropolíticas para matar a população negra. Porque é assim, eu não posso fazer nada? Morri, acabou, não posso fazer nada? Não é assim. Quando eu fui colocada na ocasião de trabalhar com esses jovens, e que eu trabalhava a socioeducação desses jovens que estavam saindo de seguro, jovens, a maioria negro, grande maioria, que haviam sim praticado estupros, homicídios. O meu olhar para eles foi: qual a sua realidade? Você é um todo, você não é o seu ato. Você é um todo e você vai se olhar a partir desse todo. Você é um homem visto como um animal, o estuprador. Só que você vai se reconhecer. Você não é o animal, o estuprador, você é muito mais do que isso. Mas como que eu vou saber se ele é muito mais do que isso? Se de fato eu me propor a conhecer que ele é muito mais do que isso. Eu lembro que o pessoal falava assim: você é louca de aceitar esses casos de seguro, e se um desses meninos te estupram? Gente, eu não tinha a menor preocupação. Não tinha a menor preocupação de interagir com esses jovens. Mas como que eu adquiri em mim a postura profissional de não ter medo? Lendo todos esses autores, a realidade desses jovens. A leitura, ela é muito importante. A formação da academia é muito importante, sim. Para nós sabermos, os conceitos são muito importantes. As pesquisas são muito importantes. Para a gente vir com aquele arcabouço, aquele conhecimento, e agora eu vou atuar, agora eu estou na prática. Qualquer um na prática vai falar: você é louca de ficar sozinha com um menino que saiu de seguro. Ele vai te estuprar, te matar. Não. Porque dentro de mim estava trabalhado o conceito de reconhecimento, de que eu devo olhar no olho, ouvir com atenção, não como ele deveria ser, mas como ele é. E ele se resume a um estuprador? Ele se resume a um assassino? Não, ele é muito mais do que isso. E eu quero conhecer esse muito mais do que isso. A família, a comunidade, nunca é só o sujeito, nunca é só o ato dele, é o todo, gente. E eu gosto muito do Axel Honneth porque ele trabalha isso, é você trabalhar o todo. Nós todos representamos um universo. Que universo é esse? É se colocar para isso. É claro que a gente não vai resolver o problema do mundo inteiro, não vamos. Mas se fizermos assim a diferença na vida de uma comunidade, de uma escola, já pensou? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Você com a sua ação, eu estou aqui, vocês são, agora com o ensino remoto, a gente atende 80, 92 alunos. Eu estou com o trabalho de influenciar 90, 80, 90. Se eu conseguir, cada um de vocês, os 80, 90, vão trabalhar com tantos outros
Olha para quanta gente que eu vou fazer essa diferença. Direta e indiretamente. Seja na ação como educadora, seja na ação de sócio-educadora. E não estou falando eu, é vocês. Mas a gente tem que trazer para nós o compromisso, a responsabilidade. Não estou desmentindo as teorias, não estou falando que as teorias são mentirosas, não, elas contribuem muito para a gente entender. Mas a partir delas, temos bases e referenciais para transformar. E nós temos essa possibilidade. Bom, espero que eu possa ter respondido. Respondeu, sim. Eu acho que esses elementos são muito ricos. E eu, assim, eu tô com o livro do Axel Honneth aqui, comprado plastificado. Vou fazer a leitura dele Leia. agora, muito pontual, em cima do que você acabou de levantar, certo? Foi muito, muito rico. Alunos, quem mais quer fazer alguma pergunta? Eu só queria dizer, ô Mauro, que eu já sou vacinado contra você, então eu não vou ficar quieto, não. Eu Eu falei, sei e o que aí a você vai gente. falar. Oi? Exatamente, eu sei que você vai falar porque eu te conheço. A gente. Espero que você reflita, Assim, isso eu espero. eu tô lendo o Pele Negras Máscara Branca pela terceira vez, dessa vez em grupo. Participo de outros movimentos fora da academia e, e você não sabe que tudo que eu construí nesse sentido foi na academia. Muito pelo contrário, a maioria das coisas que eu construo hoje, pensando nisso, é fora da academia justamente para tentar desvincular um pouco esse olhar. Então você falou em verdade no meu respeito, falta de conhecimento, ok? Então não fale o que você não sabe. E é nesse sentido, a gente escolhe o que a gente vai colocar, trazer. Obviamente, como eu estou no espaço acadêmico, para ser escutado, eu vou falar do jeito que vocês sabem falar. Se eu chegar aqui em um show falando, não vou ter a devida atenção, porque já tem vários estereótipos sobre a minha imagem, então eu não sou bobo. Tá E é bom, justamente por isso, né? Então, quando tá eu bom. trago, é mais ou menos nesse sentido. Obrigado, viu, Simone? Nada. Simone, assim, não é um comentário, mas eu saí só 5 minutos aqui, eu olhei, eu fiquei anotando essas literaturas que você disse, porque a mim, eu falo, tirando o Fanon, os demais não os conheço, e aí eu fiquei pensando o seguinte, me fez rememorar um pouco a minha infância, porque como eu morei numa área de extrema periferia, nasci, né, e me criei numa área de extrema periferia, Simone, eu fiquei pensando nessa trajetória acadêmica, nessa trajetória pessoal, e eu tive um momento que eu fiquei muito sensibilizada com a sua fala, porque veio a mim o seguinte, ontem eu, por acaso, comentei isso. Meus amigos, meninos negros da minha infância, viveram todas essas situações que você mencionou. Os meninos que ainda estão vivos, né, que não foram vítimas de quadrilhas, de tráfico, etc., etc., que morreram, estão na cadeia. Hoje, né, mais ou menos na minha faixa etária, dos 50 em diante. E as meninas passaram por uma situação ainda pior, porque elas, logo cedo, como você mencionou, e foram trabalhar nas casas de famílias, né? Ou seja, foram exploradas economicamente muito cedo, depois sexualmente muito cedo, e foram ainda vítimas da violência doméstica. Eu fico pensando, minhas amigas da minha idade, que conviveram na mesma rua, eu não tenho mais nenhuma amiga, Simone. Nenhuma. Todas morreram espancadas por marido, todas, algumas não chegaram a ser presas, mas aquelas condições, essas opressões que você tanto colocou aí, essa falta do olhar no outro, né? Essa escuta, esses princípios freirianos que a gente tanto coloca no nosso curso, essa impossibilidade, esse modelo europeu
que fez com que elas não chegassem, né? Não foram seres que poderiam alcançar essa escola. Aí hoje eu tenho uma noção tão maior, porque naquela época ali, Simone, entre nós, a gente não tinha isso que você tocou nessa ferida. Eu não tinha essa visão. Isso eu passei a ter de um certo tempo, porque na nossa condição, na nossa mente, a gente fica assim, eu quero estudar porque eu quero ganhar mais, eu quero estudar porque eu quero ser professora, eu quero fazer isso porque eu quero fazer isso com a minha família. Ou seja, você vai como reafirmando aquilo que o sistema prega. Isso hoje você me chamou muita atenção nesse sentido. Então, te agradeço demais por essa assim, participação e eu vou deixar para os demais. Na verdade, não é uma pergunta, mas é assim, uma forma de agradecimento a tudo que você mencionou isso. E também a sua fala, né, esteve em consonância com as nossas discussões, com aquilo que o Mauro disse no início do curso, né? A Lucinha se manifestou dizendo, Lucinha, desculpa, a professora Lúcia Helena é a nossa coordenadora, tá? Do curso de pedagogia, porque tem hora que a gente, né, a Lucinha e tudo, ela se manifestou dizendo que o quanto que esses princípios, né, essa parte do diálogo, ela é importante. Alguém mais gostaria, né? O pessoal do curso, mais alguém gostaria de fazer algum outro apontamento, pessoal? Um comentário? Simone, eu quero também depois saber se você tem a dica de um pedagogo ou pedagoga que trabalhe em instituições não escolares e que possa trazer a experiência para nós. Porque como você está tendo contato com vários, eu estou privilegiando cada vez mais no curso esse profissional. Porque como sou das ciências sociais, dou aula para o pedagogo, eu falo muito deles buscarem novas experiências, novos olhares de profissionais. E você, como citou os pedagogos e trabalha também, você conhece algum com condições para dividir a experiência com a gente? Sim, eu posso dar uma olhada aqui nos meus contatos, sim, né? Depois eu passo para vocês, Perfeito. com certeza, com certeza. Gente, né, só a fala da Vânia, quero agradecer muito a oportunidade, né, Vânia? Eu quero que as pessoas tenham muito isso. Gente, a gente é muito calado, nós somos calados, né, ao longo de toda a história, todos nós. Porque existe aí uma verdade que se coloca como plena, absoluta, que ela é para todo mundo. E não é. E o fato, assim, cada um de nós temos a nossa verdade, nós acreditamos a partir daquilo que nós vivemos. Então, nós precisamos, assim, de nos fortalecermos, nos empoderarmos através das leituras, dos estudos, mas principalmente prestar muita atenção, esse olhar atento, ouvir, né, observar o que a gente está vivendo, o que é colocado aí na grande mídia, isso não faz parte da verdade absoluta que é para todo mundo, né? Eu acredito muito que a gente está num momento único da história de poder fazer muita coisa, de avançar muito. Eu vejo que as coisas estão acontecendo muito rápidas, com uma velocidade, assim, tudo, né? Então, é realmente um momento de grande transição, de grandes transformações. Então, não tenha medo de se colocar, né? Mas, principalmente, tudo que a gente estuda é válido, é o que nos forma, mas também vamos observar. Vamos conversar com o outro, né? Todos nós somos sujeitos de ação, todos nós temos a nossa história, todos nós temos algo para contribuir para esse momento que a gente está vivendo de grande transformação, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Com certeza, eu tenho muito que agradecer às pessoas dentro da universidade, fora da universidade, por poder estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de passar um pouquinho para vocês, de dizer, vamos lá, né? Cada um de nós temos a nossa
contribuição para dar. Muito obrigada. Simone, né, mais uma vez, então, te agradecendo. Agradeço também a participação dos alunos, né, especialmente a participação do professor Mauro, da professora Lúcia, e assim, foi uma enorme contribuição, eu não tenho palavras que possam traduzir como que foi legal. Esse tempo para sair daquilo que a gente está tanto no senso comum, tá? Muito obrigada, agradeço a todos, a sala está liberada, né? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, a Charlene parabeniza por esse evento maravilhoso, tá? Então, muito obrigada. A Simone também, atenta de todos vocês. Depois eu passo no grupo, Simone, o seu contato, né? Porque talvez alguém... Isso, na apresentação do PowerPoint eu coloquei Instagram, Facebook, meu WhatsApp, todos os contatos aí. E à medida que eu estou desenvolvendo a tese, eu tenho a ideia aí de construir um grupo de estudos e também de relatos de experiência. Então, se a gente puder aí se adicionar nas redes sociais para a gente poder ir conversando e vocês fazerem parte desse grupo, que é uma oportunidade da gente falar dessas práticas aí que tem feito toda a diferença e a gente se fortalecer, é uma maneira da gente se fortalecer. Né? Tudo bem, obrigada, Simone, vou te liberar na sala, né? Os alunos também, por favor, podem sair, eu farei a chamada por os nomes que estão aqui. Então, muito obrigada, que eu vou comentar pelo segmento com o Mauro e com a professora Lúcia um momento. Tá? Mauro e Lúcia... Vânia, espera um minutinho só, porque eu tenho que parar a gravação. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. E para parar a gravação, eu sou obrigado a encerrar a sessão. Ah, sim. Então, acho melhor você pegar e entrar no... Abre o teu link, eu entro lá agora. Tudo bem, tá ok. Tá? Então, vamos encerrar aqui. Eu esqueci, tá? Obrigada. Tchau, tchau.